Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos em mais um Teologia em Pauta, esse encontro nosso de toda quarta-feira, onde a gente conversa sobre alguns assuntos da nossa teologia, da nossa história, e debate aí com os irmãos que estão em casa, participando conosco ao vivo, e se por acaso você estiver assistindo essa gravação, você pode também interagir aí nos comentários, mandando observações, fazendo perguntas, e logo que possível estaremos respondendo. Hoje está conosco Reverendo Alderi, né, que é o historiador da nossa igreja. Ele tem atuado e militado nessa questão da história, tem vários livros sobre isso, de maneira que se você é presbiteriano e não o conhece, você está lendo pouco livro. Ou se por acaso você é de outra denominação e ainda não conhece, eu gostaria aí de sugerir que você procurasse os livros que ele tem escrito. Ele tem nos ajudado muito aí registrando a história da nossa igreja. Reverendo Alderi, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Reverendo Samuel. É um prazer estar com vocês, viu? Eu quero agradecer aqui de antemão. Sei que a agenda do senhor já não é muito tranquila e no mês de agosto, acredito que ainda fica pior, né? Eu já falei a várias igrejas esse mês, né, em diferentes regiões do Brasil, todas querendo alguma coisa relacionada com o aniversário da IPB. A pandemia, de certa forma, ajudou, né? Porque senão o senhor estaria saindo de casa, tendo que viajar o Brasil todo. Sem dúvida, né? Eu estou tendo umas oportunidades agora que dificilmente eu teria em outras circunstâncias, né? De falar a igrejas nas mais diferentes regiões do Brasil, assim, com às vezes 1, 2 dias de diferença. Claro que presencialmente isso seria totalmente impossível, né? Então esse tem sido um ponto bom, um ponto positivo dessa situação estranha que nós estamos vivendo este ano. Quarta passada, que foi o presbiterianismo, acho que o senhor falou nos 3 eventos, não foi não? É Três, verdade, quatro? eu falei para várias igrejas, falei não só no meio da semana, mas também depois, no fim da semana, no domingo de manhã, falei na escola dominical de uma igreja lá de Curitiba. Então foram várias participações. Amanhã o senhor vai estar com o reverendo José Roberto, né, que é professor ali do SPN. E Já vi a divulgação, já conversei até com ele. Ele disse que ia dar uma aparecida aqui para dar um alô. tá bom. A gente vinha negociando isso já há um bom tempo, né, tendo dificuldade de marcar uma data, mas finalmente marcamos para o dia de amanhã. E depois de amanhã também vou gravar uma live aqui. Devia ser live, né, mas vai ser gravado, do Andrew Jumper, continuando uma outra que iniciamos na semana passada, sobre a importância dos credos e confissões. Então, a segunda parte a gente vai gravar amanhã e vai ser transmitida na segunda-feira. Aliás, depois de amanhã. Sexta-feira a gente grava para transmitir na segunda-feira. Eu fiz um módulo com o senhor no Jumper de confissão, da confissão de fé de Westminster, né? Eu não peguei com Dixon Horn, infelizmente. O Dr. Dixon Horn foi lá um dia no Jumper lançar, inclusive, o seu livro, né? A guia de estudos da confissão. Eu assisti o módulo um ano depois, mas assisti às palestras dele, do Dr. Dixon Horn, mas não assisti o módulo, fui assistir o módulo depois com o senhor. Exato. Ele é uma das maiores autoridades no que diz respeito à Confissão de Fé de Westminster. Ele publicou as atas, todas as atas disponíveis da Assembleia, então um volume gigantesco de material. Ele trabalhou durante 10 anos nesse projeto e durante boa parte desse tempo, quase que em tempo integral, e publicou daí uns enormes volumes, tanto com aspecto histórico e teológico, e também as atas da Assembleia de Westminster. Então, foi um privilégio muito grande a gente receber essa grande autoridade, né? Talvez a maior autoridade em Assembleia de Westminster hoje, né? Foi um grande privilégio recebê-lo
para aulas e conferências, palestras, aqui no Andrew Jumper, recentemente. Ele é membro da Academia de História lá, né? Alguma coisa assim, ou eu entendi errado na época? Não lembro, mas com certeza ele deve ser membro de muita coisa, viu? Com o cabedal que ele tem, né? Com toda a produção literária dele e toda seu destaque como grande pesquisador, né? Então ele deve ser membro de muitas associações, de muitas organizações assim na área de história. Por coincidência, eu tô com o livro dele aqui, esse aqui que Mas eu nós vamos ter falei. esse módulo agora na semana que vem. Mas online. Isso. Eu vou ministrar esse módulo de novo na semana que vem, por coincidência. Semana que vem eu vou ter 36 alunos em sala de aula virtual, estudando a Comissão de Fé de Westminster. Mas vai ser. Eu fico imaginando para vocês, professores do Jumper, pelo que eu conheço na vivência já há alguns anos que eu estou lá na casa, deve ser bem cansativo, porque não é só preparar a aula, né? Tem que lidar com essas novas ferramentas, não é? Eu estou tendo dificuldade e sou bem menos ocupado do que vocês, imagina para vocês. Eu já dei um módulo recentemente para um grupo menor, só 10 alunos, né? E utilizando o Zoom. E agora nós vamos usar, pelo menos por enquanto, né? A decisão é de usar aquele BBB, que eu nem conheço, né? Eu vou ter que aprender primeiro como é que usa, né? E ver como é que vai ser, né? Mas, exatamente por ser uma coisa assim diferente, então a gente não tem aulas o dia inteiro como nos cursos presenciais. Então, nesse módulo anterior, eu dei aulas só na parte da tarde. E agora, nesse da semana que vem, só na parte da manhã. Então, à tarde, os alunos farão leituras, né? E no fim da tarde, a gente se encontra por um breve tempo novamente. Então, assim, se torna menos cansativo para o professor. Perfeito. Reverendo, falando até a gente falou em academia quando eu falei do Dr. Dix Horn, né? Tem uma moça aqui em Mossoró, ela é da Universidade aqui Federal. Eu lembrei do senhor na época. Ela assumiu, ela é membro da Academia de Letras, eu acho que de Letras aqui do Rio Grande do Norte. E recentemente ela assumiu a cadeira 148 da Academia Mossoroense de Geografia e História, uma coisa assim. Certo. E a cadeira que ela ocupou foi do Jerônimo Gueiros. Que beleza. E ela é da Assembleia de Deus, né? Mas ela fez questão de resgatar porque era o único crente que já tinha ocupado a cadeira dela, ela colocou como patrono. E aí ela pediu um contato com o pessoal de Recife, a família Gueiros, para levantar a história. Ela está com material muito bom, ela ficou de me passar, e quando eu tiver, eu passo para o senhor. Beleza. Ele está no meu segundo livro, né? Isso. Eu lembrei por isso. Eu lembrei exatamente por essa questão dele. A família Gueiros é uma família importante, né? Nós temos algumas famílias dentro da IPB que são famílias bem importantes. A Gueiros, para quem está nos acompanhando e não sabe, é uma delas. No Nordeste é a família mais importante. Isso. Aquela que teve o maior número de pastores e presbíteros. Principalmente né? Governadores de estado, juízes dos tribunais superiores e tal, né? Essa parte mais política e judiciária eu não sabia. Teve um Gueiros que foi governador do Pará, do estado do Pará, né? Sim. Eu já ia perguntar se a influência deles tinha sido mais em Pernambuco e no Ceará, mas tem outros estados também, como o Rio Grande do Norte. Tem outros estados, Tem em várias regiões do Norte e Nordeste. Era muito a cultura daqueles dias, né? Eu estava vendo Reverendo Natanael Cortez conversando com alguém, não lembro, confesso, e ele falava da importância dele para a pecuária do Ceará,
para a questão da carne, né, da carne de sol, ele criava rebanhos, então ele foi muito importante não apenas para a história eclesiástica, né, mas era aquele pensamento antigo do pastor que influenciava, inclusive, na vida da cidade, né? O reverendo Natanael, ele foi fazendeiro e foi industrial, né? Ele tinha indústrias também em Fortaleza, né? Então, ele teve uma atuação bastante grande aí na vida social e política e econômica da cidade e do estado do Ceará, né? Então, foi bem abrangente a atuação dele. Então, antes da gente entrar no assunto, a gente está ainda na introdução aqui, mas é interessante porque a missão americana ela não tinha essa mesma visão, se eu não me engano, né? Por exemplo, Reverend Delassie Wardlaw, não sei se a pronúncia é essa, um dos motivos dele voltar para os Estados Unidos é porque ele abre aquela livraria, não é isso? E aí não era... Isso. Ou não? No começo, os missionários eram mesmo muito focados na plantação de igrejas, na evangelização e na educação. Mas depois que entrou o século XX, começaram a surgir missionários com preocupações um pouco diferentes, né? Assim, mais voltadas para o aspecto social. E então houve uma mudança sensível, né, no que diz respeito aos missionários do século XIX e os do século, já do início do século XX. Começam a surgir novas preocupações e novos entendimentos de missão, né? Então, o DeLacy Wardlaw é da velha guarda, né? Ele ainda está voltado mais para aquelas preocupações evangelísticas e etc., né? Mas já os sucessores dele, 20, 30 anos depois, já começam a vir com uma mentalidade diferente, né? Isso fica muito claro quando a gente olha para a história das missões no Brasil. Nos pioneiros, o senhor então não trata sobre isso. Nos consolidadores, sim. Já sobre essa mudança de visão, ou nos pioneiros já tem? Eu não trato disso, digamos assim, explicitamente, né? Ele fica nas entrelinhas, né? Eu não desenvolvo nenhuma argumentação, nenhuma tese a respeito dessa questão. A preocupação é mais biográfica mesmo, mas a gente lendo as biografias, a gente nota esse início de uma mudança de perspectivas a respeito da missão, né? De uma missão mais no sentido tradicional, evangelístico, para uma missão agora no sentido mais social, digamos assim, né? Além, sem deixar de lado o aspecto evangelístico, mas com preocupações sociais agora mais explícitas por parte de alguns missionários, pelo menos, né? E quando se chega aos meados do século XX, daí essas preocupações se tornam assim quase que dominantes, né? Então, os missionários preocupados em ensinar novas técnicas agrícolas lá para aqueles crentes do interior, né? Ajudá-los a progredir socioeconomicamente, né? A sair da sua condição de pobreza. Por exemplo, lá em Lavras, né, surge uma escola de agricultura. Então, tem um missionário, o Dr. Benjamin Honeycutt, que vem para o Brasil para trabalhar na área da agricultura, e ponto final, né? Ele é agrônomo e ele vem com essa preocupação, né? E ele, então, cria a Escola de Agricultura de Lavras, que depois ficou conhecida como Escola Superior de Agricultura de Lavras, a ESAL, e que mais tarde se transformou na Universidade Federal de Lavras. Ela foi o embrião de uma universidade.
E então isso a gente começa a ver. O Instituto Ponte Nova, lá na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, né? Ali os alunos recebiam não só instrução bíblica e missiológica, mas eles eram treinados também na agricultura. Inclusive os professores, os missionários iam lá para a roça junto com os alunos. Havia hora para estudo e havia hora para trabalho na lavoura e no cuidado dos animais e assim por diante. As moças aprendiam economia doméstica, né? Então vai havendo aí uma modificação em relação àqueles primeiros tempos da obra missionária no Brasil. Perfeito. Deixa eu passar então para o senhor dar a palavra inicial do senhor sobre o tema, né, os desafios do presbiterianismo nos dias atuais. Você pode ficar à vontade em relação ao tempo, eu vou deixar o senhor sozinho na tela, aí depois nós voltamos aqui para debatermos algumas coisas. Posso começar então? Pode começar, pode ficar à vontade. Tá certo. Meus irmãos, meu nome, como vocês sabem, é Alderi Souza de Matos. Eu sou um dos professores aqui do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, atuando na área da teologia histórica e da história da igreja. E sou também o historiador da nossa igreja, da IPB, e o responsável pelos nossos acervos históricos, que são 3, um em São Paulo, outro na cidade de Campinas e outro aí no Nordeste, na cidade do Recife, nas dependências do Seminário do Norte. É com muito prazer que eu me dirijo a vocês nesta noite para falar a respeito dos desafios do presbiterianismo nos dias atuais. A nossa igreja acaba de completar, no Brasil, 161 anos. Na verdade, esses 161 anos, nós contamos a partir da chegada do missionário fundador, que foi o reverendo Ashbel Green Simonton, que aportou no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. Então, é essa data que a gente comemora até hoje, 161 anos. Porque, de fato, a primeira igreja local foi organizada um pouco depois, em janeiro de 1862. O nosso primeiro presbitério foi organizado em dezembro de 1865. O nosso primeiro sínodo foi organizado em setembro de 1888. Num certo sentido, a nossa igreja surge, de fato, como uma denominação autônoma por ocasião da organização do sínodo, ou seja, em setembro de 1888, quando a Igreja Presbiteriana Brasileira se torna, do ponto de vista eclesiástico, não ainda do ponto de vista financeiro e administrativo, mas do ponto de vista eclesiástico, ela se torna autônoma em relação às igrejas mães norte-americanas, que são a Igreja do Norte dos Estados Unidos e a Igreja do Sul dos Estados Unidos. Então, esse foi um momento muito importante da nossa evolução eclesiástica, a criação do Sínodo Presbiteriano no dia 6 de setembro de 1888. E então, 20 e poucos anos depois, em 1910, nós tivemos a criação da nossa Assembleia Geral, que a partir de 1937
passou a ter a designação de Supremo Concílio. Então, primeiro, recebeu o nome de Assembleia Geral, de 1910 a 37, e esta Assembleia Geral se reunia de 2 em 2 anos, e a partir de 37 para cá, até hoje, Supremo Concílio, reunindo-se de 4 em 4 anos. Então, foi assim que a Igreja Presbiteriana foi se constituindo como uma denominação, desde a criação da primeira igreja local, depois o primeiro presbitério, o primeiro sínodo, e finalmente a organização da Assembleia Geral, ou o Supremo Concílio. Então, já são transcorridos mais de meio século, mais de um século e meio, e, portanto, a nossa história vai se tornando extremamente longa. Inclusive, hoje, nós temos, no âmbito da IPB, dezenas e dezenas de igrejas locais centenárias. Muitas igrejas, nas mais diferentes regiões do Brasil, já completaram seu centenário. E estão agora começando a surgir as igrejas sesquicentenárias, igrejas com 150 anos. Então, a Igreja do Rio de Janeiro, a Igreja de Brotas, a Igreja de Sorocaba, no ano passado, e várias outras nos próximos anos, estarão completando 150 anos, igrejas locais. Uma longa história. E, de modo que nós temos muita coisa a dizer a respeito da nossa história, né? Num período tão longo, de um século e meio, muita coisa acontece numa organização. Então, o número de eventos, o número de personagens, de movimentos os mais variados, vai se tornando enorme. Mas nós precisamos ter uma compreensão muito importante, meus irmãos, que é a seguinte: normalmente, quando nós pensamos em história, nós pensamos no passado. Simonton pertence à história, Blackford pertence à história, né? Jerônimo Gueiros pertence à história, e assim por diante. A criação do Sínodo, a criação da Assembleia Geral, esses são fatos históricos. E nós, muitas vezes, nos esquecemos de que nós estamos escrevendo a história hoje em dia. Nós somos os continuadores dessa história. No futuro, daqui 30, 50, 100 anos, as pessoas vão estar lendo nos livros ou nos documentos a respeito de 2020 e vão estar pensando, puxa, que coisa antiga, né? Que história antiga é essa? E é a história que nós estamos escrevendo no momento presente, nos dias atuais em que vivemos, né? Então é isso, a gente não deve pensar na história só como um evento passado, de muito tempo atrás, mas um evento que continua, ou um processo que continua em curso o tempo todo, né? Inclusive agora, nesse exato momento que nós estamos vivendo. E eu sempre digo, nós devemos tomar muito cuidado quando olhamos para a nossa história, quando lemos sobre ela, quando procuramos ouvir, obter informações a respeito da nossa história, nós devemos tomar muito cuidado para não ficarmos simplesmente no saudosismo, ou seja, vivendo em função do passado, né? Exaltando os vultos do passado, os acontecimentos do passado, e nós sempre temos a tendência de dourar a pílula, né? De ver o passado assim de maneira muito elogiosa, né? Muito admirável, nos esquecendo de que o passado, né, como toda experiência humana, tem aspectos positivos e negativos, assim como o nosso presente que vivemos agora. Então, sem dúvida, nós devemos valorizar a nossa história, devemos ser profundamente gratos a Deus
pelos nossos heróis, os nossos pioneiros de 100 anos, 130, 150 anos atrás. Eles têm muito a nos ensinar, eles nos inspiram, eles nos desafiam no que diz respeito às nossas responsabilidades atuais, mas nós não podemos ficar só nisso, né? Só contemplando o passado, embevecidos, encantados com o passado, com a história, e nos esquecendo do presente que nós estamos vivendo, do aqui e agora, onde Deus nos tem colocado e onde Ele nos tem dado uma missão. Então, eu costumo sempre dizer, né, nós somos os continuadores dessa história escrita pelos nossos irmãos do passado. E importa que nós sejamos bons, sejamos dignos continuadores dessa história, né? Que as pessoas no futuro, olhando para nós hoje, que para eles vai ser o passado, eles possam encontrar motivos de gratidão e também possam encontrar inspiração e encorajamento e incentivo para as suas vidas e para o seu trabalho cristão. Então, irmãos, nós devemos encarar a história dessa perspectiva, tá? Devemos sempre nos perguntar como estamos escrevendo essa história começada pelos nossos antigos, como a estamos escrevendo hoje. Nós temos demonstrado hoje, nos dias presentes em que vivemos, o mesmo senso de compromisso, de dedicação, de responsabilidade que eles demonstraram na sua geração, no tempo em que eles viveram. Porque uma coisa que a gente nota, né, quando olhamos para a nossa história, é que eles viveram num tempo, em muitos aspectos, muito mais difícil que aqueles em que vivemos agora. Imaginem os missionários americanos que deixavam o seu país já bastante próspero naquela época e vinham para um Brasil extremamente atrasado, extremamente carente, por exemplo, muito carente na área dos transportes, a dificuldade para as pessoas se deslocarem de um lugar para outro, dependendo, muitas vezes, de cavalos, né? Muitas das viagens pastorais e missionárias tinham que ser feitas a cavalo, em algumas circunstâncias a pé, ou então em veículos de tração, assim, muito desconfortáveis, que tornavam as viagens extremamente cansativas e demoradas, em caminhos terríveis, muito mal conservados. As dificuldades nas comunicações também. As cartas levavam uma eternidade para chegar ao seu destino. Dificuldades na área da saúde. O Brasil era constantemente assolado por epidemias. Hoje nós vivemos uma grande epidemia mundial, mas isso aconteceu inúmeras vezes no passado. Então, epidemias de varíola. Eu lembro de uma jovem missionária que chegou a Fortaleza, aí, né, no Ceará, bem jovem ainda, e 6 meses depois morreu, vitimada por uma epidemia de varíola. Chegou cheia de idealismo, cheia de alegria em servir as pessoas, servir a Deus. Estava ainda aprendendo a língua portuguesa quando a sua vida foi ceifada por essa epidemia de varíola. Quantos dos nossos missionários morreram vitimados pela febre amarela, ou febre biliosa, como era chamada naquela época? A começar do nosso fundador, o reverendo Simonton, né? Então, o reverendo Simonton, o reverendo Charles Morton, o reverendo Eduardo Lane, aquela figura extraordinária, de uma bondade imensa e de uma consagração ímpar, lá em Campinas e região, aqui no interior de São Paulo. Todos
vitimados pela febre amarela. Então é isso. Eles abriram mão de tanta coisa, fizeram tantos sacrifícios, renunciaram a tanta coisa importante, por causa do seu grande amor por Cristo, o seu amor pelas pessoas, o seu amor por missões, o seu desejo de que o Evangelho beneficiasse, enriquecesse, transformasse a vida do maior número possível de pessoas. E a pergunta é se nós estamos dispostos hoje, nesse tempo em que gozamos de muito mais conforto e facilidade do que aconteceu com eles, se nós também estamos dispostos a fazer sacrifícios e a realmente investirmos o melhor das nossas vidas, das nossas energias, dos nossos talentos, para continuar e expandir mais e mais a obra que eles iniciaram com tanta dificuldade. Então, nós devemos ter esse duplo olhar, né? Um olhar para o passado e, simultaneamente, um olhar para o presente e para o futuro. Gratos a Deus pelo passado, recebendo inspiração, exemplos e encorajamento do passado, assumirmos diante de Deus as nossas responsabilidades intransferíveis no que diz respeito ao presente e ao futuro. E, evidentemente, voltando aí aos dizeres do nosso tema de hoje, são enormes os desafios que se colocam diante de nós como presbiterianos nos dias atuais. Continua o desafio missionário. A Igreja Presbiteriana não é das menores, mas também não é das maiores no Brasil. Estima-se que, somados os membros de todas as denominações presbiterianas, que são várias, nós temos cerca de 1 milhão de presbiterianos no Brasil. O México, que é um país com uma população bem menor que a do Brasil, tem mais de 2 milhões de presbiterianos. Então, lá o crescimento foi muito maior. O fato é que existem centenas e centenas de municípios por esse Brasil afora que não tem nenhuma igreja presbiteriana. Às vezes não tem nenhuma congregação presbiteriana. Então, isso mostra um enorme desafio que nós temos diante de nós nessa área tão básica da missão da igreja, que é a evangelização, que é a plantação de igrejas, que é a expansão da igreja pelo país afora. Nós temos também muitos desafios no que diz respeito à atuação da igreja na sociedade. Os presbiterianos são conhecidos historicamente por sua atuação na área educacional. Essa tem sido, ao longo dos anos, a maior contribuição que os presbiterianos têm dado à sociedade brasileira, além do aspecto missionário ou evangelístico, ou seja, no âmbito da educação. Então, nós temos muitas escolas que foram fundadas ao longo do tempo pelos presbiterianos em todas as regiões do Brasil. Algumas, por diversas razões, foram importantes no passado, deram uma contribuição extraordinária, mas acabaram encerrando as suas atividades. Natal, fundado pelo reverendo William Calvin Porter e a sua esposa. Então, esse colégio foi muito importante no final do século XIX e nos primeiros anos do século XX, mas depois, por uma série de fatores, acabou fechando as suas portas, encerrando as suas atividades. Mas, inclusive, um presidente da República estudou nessa escolinha missionária de Natal, João Café Filho, né, pertencente a uma família presbiteriana aí da capital do
do Rio Grande do Norte. E outras escolas também, por exemplo, o famoso Instituto Ponte Nova, do interior da Bahia, lá na Chapada Diamantina, que prestou serviços maravilhosos, extraordinários por muitas décadas, mas que depois também acabou entrando em declínio e encerrando as suas atividades. Mas, por outro lado, nós temos escolas em muitos lugares do Brasil que, apesar de muito antigas, continuam em plena atividade nos dias atuais. Então, aí no Nordeste, nós temos, lá em Garanhuns, o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, nós temos o Instituto Bíblico do Norte, também em Garanhuns, em Recife, o Colégio Presbiteriano Agnes Erskine, e aqui em São Paulo, nós temos essa instituição extraordinária na qual eu trabalho, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que nesse ano está completando 150 anos. O Instituto Mackenzie tem cerca de 50 mil alunos, nas suas muitas unidades em vários estados da federação, em seis unidades da federação. Cerca de 10 mil alunos na educação básica e 40 mil alunos na educação superior. Então, o Mackenzie tem dado uma contribuição extraordinária para o Brasil, para a sociedade brasileira. No sul de Minas, o Instituto Presbiteriano Gammon, também um trabalho maravilhoso ao longo de um século e meio, quase. Em Jataí, no sul de Goiás, o Instituto Samuel Graham, em Dourados, em Mato Grosso do Sul, a Escola Erasmo Braga, e assim por diante. Mas nós temos muito o que fazer ainda na área social. Nós temos alguns hospitais, né? O Hospital Evangélico de Rio Verde, no sul de Goiás, o Hospital Evangélico de Dourados, lá em Mato Grosso do Sul, e agora o Mackenzie adquiriu, há 2 anos, então há bem pouco tempo, o Hospital Evangélico de Curitiba, que agora se chama Hospital Evangélico Universitário, Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, e também a Faculdade de Medicina lá do Paraná. Mas o fato é que nós precisamos expandir muito o nosso trabalho. Nós temos organizações que também estão muito envolvidas com determinados grupos da nossa sociedade, como é o caso dos indígenas. Então, a Missão Evangélica Kaiowá. A Missão Kaiowá começou como um trabalho interdenominacional, cooperativo, uma participação de várias igrejas, mas hoje praticamente se resume mesmo à IPB. Né? A IPB é que é a principal responsável pela Missão Kaiowá, que tem realizado um trabalho maravilhoso em benefício dos indígenas tão sofridos, tão carentes daquela região do nosso país que é o Mato Grosso do Sul. Mas o fato é esse, as nossas igrejas locais precisam despertar, então, para estas oportunidades e para esses desafios, seja na área educacional, seja na área de assistência social, ao lado dessa outra área que nunca deve ser abandonada, nunca deve ficar em segundo plano, que é a área evangelística, de plantação de igrejas e de pregação do evangelho. Além do trabalho sempre tão importante, meus irmãos, e muitas vezes esquecido nessas discussões, que é o trabalho de educação cristã. Muitas vezes, quando se fala na missão da igreja, pensa-se em evangelização, pensa-se em criação de escolas, mas existe um trabalho importantíssimo que nós realizamos dentro das 4 paredes da igreja, que é a educação cristã. Um dos aspectos mais ricos, mais valiosos da missão da igreja é aquilo que nós chamamos de, às vezes, né, de discipulado. Ou seja, não só evangelizar as pessoas,
dar às pessoas a oportunidade de se reconciliarem com Deus por meio de Cristo, a evangelização, no seu sentido clássico. Mas agora, uma vez evangelizadas, uma vez convertidas, uma vez recebidas por profissão de fé, essas pessoas não podem ficar esquecidas. Elas precisam ser agora objeto da atividade educacional cristã da igreja, que inclui, sem dúvida, a escola dominical, mas é muito mais abrangente do que isso. As pessoas precisam ser, então, nutridas, edificadas, orientadas na sua fé, na sua vida cristã, para que cresçam e para que alcancem a maturidade espiritual em Cristo Jesus. Então, irmãos, são inúmeros os desafios que nós temos diante de nós, como igreja, como presbiterianos nos dias atuais. Temos recursos maravilhosos também que podem ser usados para nos ajudar nesses desafios. Hoje a nossa igreja tem organizações, tem escolas especializadas que estão disponíveis para treinar as pessoas, para capacitar obreiros, para atuarem em todas essas áreas que eu mencionei. Nós temos também uma quantidade enorme de literatura a respeito de todos esses assuntos. E então temos recursos maravilhosos, e o que é necessário agora é que nós nos compenetremos da importância dessas coisas todas, assumamos a nossa responsabilidade e coloquemos mãos à obra. Uma coisa muito importante que nós devemos ter em mente é o chamado ministério dos leigos. Existe uma noção equivocada, muitas vezes, de que o ministério é algo para os, entre aspas, profissionais, pastores, missionários, evangelistas, professores de teologia, etc. Né? Mas não, o ministério pertence a todos nós. Nós temos que resgatar aquele famoso lema da reforma do século XVI, o sacerdócio de todos os fiéis. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós somos ministros de Deus. O que não significa, evidentemente, que todos nós devemos fazer as mesmas coisas. Alguns vão ministrar numa área, os pastores, ministros da palavra e dos sacramentos. Os professores, atuando na área da educação cristã. Mas o fato é que todos nós temos alguma forma de ministério em que nós podemos servir ao Senhor e servir também a sua igreja e a sociedade que está ao nosso redor e da qual nós fazemos parte. Então, irmãos, resgatemos esse valor tão extraordinário da reforma do século XVI. O sacerdócio, o ministério de todos os fiéis. Esse princípio trouxe consequências revolucionárias para a igreja e a sociedade no século XVI, no século XVII. E ele poderá trazer também efeitos profundamente transformadores no nosso tempo, se nós o colocarmos devidamente em prática. Então é isso, irmãos, aí estão alguns desafios, poderíamos apontar outros, mas esses talvez sejam alguns dos mais significativos. O importante agora é que nós procuremos nos conscientizar deles, nos informar a respeito deles. Hoje nós temos informação disponível sobre toda a espécie de coisas por meio da internet, por meio de livros, por meio de transmissões como essa que nós estamos fazendo nesse momento, né? E então arregaçar as nossas mangas e consagrar ou reconsagrar as nossas vidas ao Senhor e procurar aquelas áreas de ministério em que cada um de nós pode ser mais eficiente, pode melhor servir
ao nosso Deus e à causa do Evangelho. Então, essas são as minhas considerações iniciais, atendendo aí a solicitação do reverendo Samuel, e agora vamos continuar a nossa conversa, a nossa troca de ideias. Perfeito, reverendo. Excelente exposição, de fato, é fantástico olhar para a história, né, no sentido didático, de realmente ver o que as contribuições que a igreja já deu. É um pouco nostálgico e triste, porque eu percebo que a IPB ela poderia fazer ainda mais pelo nosso país, né? Eu falo IPB, eu não falo Supremo Conselho, eu não me refiro a alguém específico, eu refiro à denominação mesmo. Se eu não me engano, a IPB foi bem atuante na Constituinte, né? Se eu não me engano, por meio de algumas pessoas. Então, hoje nós temos, de fato, desafios importantes hoje, onde uma igreja como a IPB, com a história que tem e a importância que tem, né? Você vai ver os principais congressos são presbiterianos pregando. E aí a gente tem aí realmente que assumir esse protagonismo na história, não apenas naquilo que o senhor já colocou, né, nas escolas que nós temos. O senhor falou sobre algumas escolas que fecharam, né? Eu fui para Salvador, para um congresso lá em Salvador de jovens, e conheci lá 2 de o julho. 9 de julho, eu acho, né, o nome da escola. 2 de julho, que é inclusive o aniversário lá é uma data festiva para eles. E é lamentável ver aquela estrutura lá que um dia já foi da presbiteriana e hoje não é mais, né? Então tem muitos desafios aí e eu oro para que realmente a nossa igreja, não no sentido de ser maior, eu acho que nos 100 anos nós éramos a maior denominação do país. Eu não falo nem nessa questão do número, mas na importância mesmo que a denominação já teve para a história do nosso país. E creio que há muito ainda a contribuir para que possamos ver a fé reformada e avançando na nossa pátria. Vamos então tratar algumas questões. E aí fica exatamente nessa minha fala a pergunta. O senhor crê que hoje, olhando de forma bem analítica, de historiador que o senhor é, a IPB ela poderia de fato dar mais pela nossa nação? Não apenas ministros, né? Hoje nós temos no governo atual 2 ministros que são presbiterianos, são pastores presbiterianos, reverendo André Mendonça, reverendo Milton Ribeiro. Eles receberam o desafio de assumirem pastas do primeiro escalão do governo. Mas fora essa contribuição, a IPB ela poderia contribuir ainda mais para a nossa pátria, como denominação ou não? Essa é uma questão debatida, né? Qual que é a missão da igreja? Exatamente. Então, alguns acham que a igreja deve se envolver com todo tipo de questões que existem na sociedade. A igreja como denominação. Outros já acham que não deve ser bem assim. Ou seja, a igreja como igreja, ela deve ter 2 ou 3 preocupações principais. Primeiro, a evangelização e a plantação de igrejas. Depois, isso que eu mencionei há pouco, a nutrição, a educação cristã dos seus fiéis, né? Ajudar os seus fiéis a crescerem, a amadurecerem na fé. E também, talvez, a atividade educacional, né? A criação de escolas cristãs. Aliás, nós tivemos isso muito no passado. No passado era grande o número de escolas chamadas paroquiais, aquela escolinha que funcionava ao lado da igreja, às vezes nas próprias instalações da igreja. Tá? Depois essas escolas entraram em declínio, muitas delas desapareceram, porque foi se multiplicando o número das escolas públicas e, portanto, essas escolinhas muitas vezes não conseguiam superar essa concorrência com as escolas públicas, né? Mas hoje, por causa de uma série de fatores
preocupantes na educação pública, do ponto de vista cristão, dos valores cristãos. Então, muitas igrejas locais, de novo, estão tomando a decisão de abrir as suas próprias escolas. Nós vemos um retorno, em muitos lugares, das escolas cristãs. Por exemplo, aqui no Mackenzie, nós temos o famoso Sistema Mackenzie de Ensino, o SME. Ou seja, todo um conjunto maravilhoso de livros didáticos para a educação básica, nas suas diferentes disciplinas, do ponto de vista desde uma perspectiva cristã. E esse material está sendo usado por dezenas e dezenas de escolas, por milhares de alunos, parece que atualmente uns 60 mil alunos estão estudando em escolas cristãs, utilizando os materiais do Sistema Mackenzie de ensino. Mas então é isso. Alguns acham, né? A igreja deve se restringir àquilo que é prioritário, ela não deve querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Dispersar as suas energias e os seus recursos numa infinidade de projetos e não conseguir realizar direito nenhum deles. Né? Então, ela deve se concentrar no que é prioritário. Agora, os crentes, não a igreja como igreja, os membros da igreja, então, é que devem se envolver com essas diferentes preocupações e esses diferentes desafios e carências e necessidades que nós encontramos na nossa sociedade. Tá? Então, alguns autores defendem essa posição muito interessante. Né? Então, a igreja não deve ficar se envolvendo com política, por exemplo, principalmente política partidária. A igreja como igreja, né? Política partidária, abrindo as suas portas para políticos, para candidatos, esse tipo de coisa. Né? A igreja deveria se abster disso. Essa não é a sua esfera, não é a sua área de atuação. Agora, os crentes, individualmente, com certeza, eles devem ter uma participação política. Né? Eles devem receber da igreja orientação, educação, formação no que diz respeito aos valores cristãos, aos valores sociais, desde uma perspectiva cristã, e daí, então, por meio da sua atuação individual, ou até grupal, mas não denominacional, eles, então, deveriam se envolver com os mais diferentes aspectos e reclamos e carências e necessidades da vida social do país. Tá? E eu tenho simpatia por essa posição. Né? Eu acho problemático quando a igreja começa a querer ser tudo e fazer de tudo, né? e acaba não sendo eficiente em nada do que faz, né? Porque dissipa os seus recursos materiais e humanos fazendo coisas demais, e muitas vezes até em detrimento da sua missão mais primordial, que é a pregação do evangelho e a educação na fé. Tá? Mas então é isso. A igreja, como denominação, deve se dedicar a algumas áreas, e os crentes, então, individualmente, ou até reunidos em grupos, em associações, devem atuar nessas outras áreas todas que nós apontamos aqui. Né? Então, isso aconteceu, por exemplo, na época dos grandes avivamentos, tanto na Inglaterra como na América do Norte, lá no século XVIII, no século XIX, o surgimento das chamadas sociedades voluntárias. Esse é um fenômeno muito conhecido do evangelicalismo inglês e norte-americano. As sociedades voluntárias, né? Indivíduos de diferentes denominações que se reuniam em associações, então, para tratar dos mais diferentes problemas da sociedade. Por exemplo, a reforma das prisões, ou então a luta contra o trabalho infantil, a luta contra o tráfico de escravos,
a temperança, né, a luta contra o alcoolismo, certo? Então, não eram as igrejas diretamente atuando, mas indiretamente através dos seus membros reunidos nessas sociedades voluntárias interdenominacionais, né? Então, agora, isso não significa que a igreja não deva se preocupar, fazer pronunciamentos a respeito de diferentes problemas, de diferentes questões da nossa sociedade, né? Isso é necessário, isso é importante, é saudável muitas vezes, né? Mas não a igreja, como igreja, ficar se envolvendo com essas questões todas, né? É preciso a gente fazer aí umas certas distinções. Essa é a minha maneira de entender a questão. Não, o senhor colocou muito bem, é desse jeito mesmo. Tem algumas igrejas, eu vejo a nível do que eu viajo, eu estou como presidente de sínodo agora, aqui do Rio Grande do Norte, e viajando eu percebo que há dois extremos, né? A politização de algumas igrejas, e igrejas que são partidárias, inclusive, e igrejas apolíticas, né? Igrejas, eu me refiro irmãos, como se a política em si fosse uma esfera do inferno, né? E não pudesse, o crente não pudesse atuar de forma alguma. Acho difícil a vida política. Até aconselhei já alguns irmãos que hoje, na estrutura que nós temos no nosso país, o envolvimento em cargos políticos, né, cargos eletivos, é bem complicado. Infelizmente, a estrutura já está, pelo menos aqui na nossa região, já está bem deteriorada. Uhum. Mas entende que se não tiver bons políticos lá para fazerem uma boa política, os maus políticos estarão lá destruindo, né, ainda mais e mais o nosso estado, nossa cidade. Eu escrevi até recentemente um artigo, vai ser publicado pelo Voltemos ao Evangelho, mas a minha intenção era só escrever sobre o tema, que é a igreja como consciência do Estado, né, a igreja atuando como consciência do Estado. E aí eu percebi claramente isso, que quando a igreja ela se cala, e a igreja, eu me refiro à igreja, como o senhor colocou, os membros, né, a tendência de uma corrupção moral se alastrar pelo país é imensa. E realmente é importante. Deixa eu lançar algumas perguntas aqui, reverendo. Só alguém comentou aqui que seria bom a Mossoró ter uma escola presbiteriana. Só para atualizá-los, Mossoró já teve uma escola presbiteriana, nossa igreja já teve uma escola presbiteriana, e ela funcionava em parceria com o município. Alguns eram funcionários do município, concursados, que recebiam do município e ensinavam na escola, e a escola tinha muitos voluntários na escola. E o que aconteceu foi que esses voluntários, que deveriam estagiar e serem voluntários, eles entraram na justiça e fechou a escola por questões trabalhistas, né? E aí o conselho aqui ficou bem resistente em ter uma nova escola por causa dessa dor de cabeça lá atrás, há uns 30 anos, eu acho. Foi quando teve. E recentemente nós tentamos trazer um Mackenzie para cá, ficou até perto, viu, reverendo, de um Mackenzie vir para cá. Antes mesmo de ir para Palmas, tinha um projeto aqui, mas por meio do poder público não houve muita ajuda na época. E aí nós estávamos entre os primeiros da lista para receber e fomos para o último quase. E de forma que... Aí nós temos uma escola aqui que é a escola Colégio Alfa, que é uma escola de missionários americanos batistas, e eles têm lá o sistema Mackenzie de ensino. Inclusive, conversava com um deles e com alguns pais que usam o material, eles falaram de uma importância, de uma mudança importante que vai haver, que é o material vai ser oficialmente confessional, porque antes ele tinha um conteúdo confessional, mas não tinha ainda esse selo, né? E agora, tanto a escola como o material, pelo menos foi o que eles disseram, vai ser realmente confessional, porque aí eles não precisam ensinar sobre alguns temas por ter essa proteção da confessionalidade. Uhum, exato. É muito importante isso, né? A questão das escolas confessionais, as escolas verdadeiramente confessionais, não só de nome, né? Tem escola que tem lá um nome de uma igreja, um nome de uma denominação, mas ela é muito parecida com qualquer escola secular, né? Então, é importante que as nossas escolas sejam verdadeiramente escolas confessionais, ou seja, comprometidas com a fé
comprometidas com uma educação sob princípios firmemente, claramente cristãos, né? E agora isso só vai acontecer se essa escola tiver professores e dirigentes que sejam fortemente comprometidos com o Evangelho, né? Muitas escolas ditas cristãs têm dificuldade de manter o seu caráter verdadeiramente cristão, a sua confessionalidade, porque nem todos os professores são realmente comprometidos com a fé cristã, né? Esse foi um problema durante muito tempo na história do Mackenzie, né? E então, se uma Doutor igreja... Weber, doutor Weber, uma vez em sala de aula até comentou isso em 2013, na minha validação, lá no Mackenzie, que a dificuldade de ter professores no Mackenzie, todos confessionais, é porque os crentes queriam dar aula em qualquer outro canto para ganhar mais, por exemplo, uma USP da vida, e não via no Mackenzie um ministério, né? Exato. Então é isso, se uma igreja quer criar uma escola, ela tem que se assegurar de que ela vai ter pessoal qualificado, a gente nunca pode abrir mão da qualificação, né? Mas ao mesmo tempo comprometido com Cristo e com a sua palavra, né? É só assim que uma escola confessional poderá manter a sua identidade ao longo do tempo e trazer os seus melhores benefícios para os seus alunos, né? Perfeito. Deixa eu passar duas perguntas aqui. A primeira é do irmão Robson, ele coloca assim: o senhor teria como resgatar a importância do envolvimento de presbiterianos no desenvolvimento de ações de cooperação a partir da organização da Confederação Evangélica do Brasil, em 1934? Acho que talvez desse outra palestra isso aí, né? A Confederação Evangélica do Brasil foi um grande projeto do reverendo Erasmo Braga, o líder da cooperação evangélica brasileira no início do século XX, depois que ele participou do famoso Congresso do Panamá, em 1916. Então, foi criada uma organização chamada Comissão Brasileira de Cooperação, sediada no Rio de Janeiro, da qual ele foi o secretário executivo por muitos anos, até a sua morte, em 32. E então, 2 anos depois que ele morreu, a Comissão Brasileira de Cooperação se uniu com outros 2 organismos para criar a Confederação Evangélica do Brasil, em 34, que existiu durante várias décadas e depois acabou entrando em declínio e praticamente desapareceu. Mas durante muitos anos, a principal igreja que participou da sede da Confederação Evangélica do Brasil foi a Igreja Presbiteriana, né? Os presbiterianos sempre tomaram a dianteira, assumiram a liderança da Confederação Evangélica, muito mais do que os independentes, os congregacionais, ou os metodistas, ou os episcopais, né? Então, foram principalmente os presbiterianos que estiveram à frente dessa organização e dos seus diferentes campos de atuação, um dos quais foi a produção de material para as escolas dominicais, material de educação religiosa, né? Então, vários pastores presbiterianos, como o reverendo Rodolfo Anders e outros, foram muito atuantes na Confederação Evangélica nessa área dos recursos, dos materiais didáticos para a educação religiosa, a educação cristã. Mas então é isso, né? Essa importante entidade, essa importante instituição do protestantismo brasileiro sempre teve uma forte participação e, na verdade, em boa parte da sua história, uma participação dominante de representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Uma outra pergunta, Reverendo Osmari, o Diácono Osmari, ele é professor de História, né, formado, ele morou em Jaú muito tempo, ele fala muito lá de Jaú, e ele fez uma pergunta aí, se o reverendo, falou, né, que o reverendo Potter, ele substituiu o reverendo Odlon em Fortaleza, deixa eu entender aqui, porque ele preferiu investir em Natal, preterindo Mossoró, mesmo sabendo que aqui já existia uma igreja organizada desde 1885. Ele fala que é uma dúvida pessoal que ele tem. Por que que Potter, quando substitui o Odlon lá em Fortaleza, ele vai para Natal e não passa aqui por Mossoró, que já tinha um trabalho? O reverendo William Calvin Porter, que veio menino para o Brasil, acho que ele tinha 6 anos quando ele veio para o Brasil com a família, depois da Guerra Civil Americana. Então, ele falava português assim como qualquer brasileiro, né, porque ele veio criança para cá. E eles se estabeleceram aqui perto de Campinas, em Santa Bárbara, onde havia uma grande colônia de norte-americanos. E ele era cunhado do reverendo John Rockwell Smith. Então, esse grande pioneiro do presbiterianismo no Nordeste, e que foi depois o primeiro professor do seminário presbiteriano criado pelo Sínodo, ele era casado com uma irmã do reverendo William Calvin Porter. E o ministério do reverendo Porter foi principalmente, então, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Foi impressionante o trabalho que ele realizou nesses 2 estados. Talvez até mais na Paraíba do que no Rio Grande do Norte. Né? E eu não sei exatamente, eu não me recordo, né? Não sei por que ele achou importante ir para Natal e depois lá para João Pessoa. Né? Ele, de acordo com as carências da época, ele achou que esses eram lugares que precisavam de um maior investimento, né? Principalmente essas cidades capitais, né? Cidades mais importantes, mais influentes. Mas ele trabalhou muito, essa é uma característica do reverendo Porter, ele trabalhou muito no sertão. Ele não ficou restrito às capitais, Natal e João Pessoa, mas ele trabalhou muito em todo o sertão, em todo o interior desses 2 estados. Né? Ele é o protótipo, né, daquele missionário sacrificial, sofrido, né, fazendo aquelas viagens penosas, né, enfrentando toda espécie de dificuldades, manifestações de intolerância e etc. E levando fielmente a palavra de Deus, fazendo aquela sementeira fiel do Evangelho por todos os lugares onde ele podia chegar. Né? Então, é admirável a carreira, a biografia do reverendo William Calvin Porter, sobre o qual uma senhora escreveu, uma senhora aí, né, do Rio Grande do Norte, a dona Aglaia Ximenes, escreveu o livro O Missionário dos Cabelos Brancos. Né? Ele precocemente ficou grisalho, ainda novo e já de cabelos brancos, então ele ficou conhecido por esse nome, né? O missionário dos cabelos brancos. Então é belíssima a história do reverendo William Calvin Porter, mas eu não lembro agora exatamente por que ele teria dado essa preferência, né, para Natal e depois lá para João Pessoa, né, a antiga Paraíba, né, cidade da Paraíba. Mas é uma figura extraordinária. Só para atualizar, o doutor dele sabe bem a história aqui de Mossoró, o reverendo Odlon realmente começou um trabalho em 83, né, 30 de setembro de 83, ele veio participar da libertação dos escravos, inclusive discursou na sessão libertária. Nós temos, reverendo, uma transcrição da ata que ele participou com o discurso dele. A íntegra tá no Palácio Maçônico, né, que a abolição passou pelos maçons aqui, e aí eles não deram uma cópia para a gente teve que conseguir a transcrição. E
E aí, quando ele vai embora para os Estados Unidos, o trabalho aqui foi organizado em 85, né, julho de 85, e aí ele precisou retornar aos Estados Unidos e o trabalho deu uma enfraquecida aqui. Em 1928 retornou, e depois, em 1950, foi quando é o que é a igreja hoje, né? Ela passou aí É. por 3 organizações. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, tem gente que não está, que está só nos ouvindo, não está participando no bate-papo, ele mandou uma pergunta aqui, deixa eu até colar. Deixa eu colar aqui. Esse aí é do WhatsApp, tá bom? Por isso que tá com a logozinha da igreja. Tá perguntando algo sobre o que é que o senhor acha de confessionalidade. Isso é um assunto. Eu estou na comissão de neopuritanismo. Isso é um assunto que hoje a gente tem discutido muito na igreja presbiteriana, né? Em que nível deve ser praticado e qual é a dificuldade que se tem hoje em as igrejas ensinarem baseado em nossos símbolos de fé, né? Aproveitando aí que o senhor, próxima semana, vai estar dando um módulo sobre isso. Qual é a dificuldade? Há realmente essa questão hoje na igreja? Não há? Pois é, ainda anteontem, né, nós tivemos uma live muito boa que tá disponível aí no YouTube, né, e no Facebook, uma live aqui do Andrew Jumper com os reverendos Eber pai e Eber filho, sobre o que é ser reformado, né? E uma coisa que o reverendo Eber pai destacou é que quando ele estava no seminário, e eu também, eu sou daquela época, né, nos anos 70, quase não se falava no Brasil em fé reformada. Esse conceito era meio desconhecido por aqui, né? E daí, nos anos seguintes, e até hoje, passou-se a dar uma ênfase muito grande à fé reformada clássica, à fé reformada histórica, ao calvinismo, aos nossos símbolos de fé, à confissão de Westminster, né? O resgate da nossa confessionalidade no sentido mais pleno, mais estrito, né? Ou seja, não só vermos a nós mesmos como uma igreja evangélica, como uma herdeira da reforma protestante, de um modo geral, lá com os seus solas, né? Sola Escritura, solo Cristo, sola graça, sola fides, soli Deo Glória, mas também como herdeiros de um ramo específico da reforma do século XVI, a reforma suíça, com Zwinglio e Calvino, né? Passando pelos puritanos, passando pela confissão de Westminster, etc., né? Então é isso. E de lá para cá, então, nós temos tido uma ênfase muito grande na igreja presbiteriana, na literatura que a nossa editora publica, nos eventos que são realizados, na nossa educação teológica, naquilo que nós chamamos as doutrinas da graça, né? Que é uma das contribuições mais importantes que a fé reformada tem a dar aos evangélicos de um modo geral, né? E hoje em dia, pessoas das mais diferentes denominações, inclusive pentecostais, têm se mostrado assim extremamente interessados e até fascinados com a fé reformada, né? Isso não deixa de ser até irônico, né? Tem muitos presbiterianos que não se importam muito com a fé reformada e pessoas de outras denominações, até pentecostais, extremamente interessados, consumindo literatura reformada, participando dos eventos, dos encontros da fé reformada, frequentando escolas reformadas. E, então, isso é extraordinário. Mas, então, é isso. Para que uma igreja, antes de se falar em confessionalidade nas escolas, tem que se falar em confessionalidade nas igrejas. Se uma igreja não for confessional, como é que ela vai poder dar esse caráter para uma escola sua, né? Primeiro, a igreja tem que ser confessional, né? Os crentes precisam aprender, através da pregação e do ensino, o que é ser confessional, o que é ser reformado, né?
o que significam os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, a teologia reformada e assim por diante, né? E isso exige, muitas vezes, todo um processo educativo. Não é uma coisa que a gente vai alcançar da noite para o dia, né? De repente, funda lá uma escola, pronto, somos uma escola confessional. Então, desde o primeiro dia, uma maravilha, assim, o compromisso com a confessionalidade. Não, essa é uma coisa que tem que ser cultivada, que tem que ser edificada, né? Nós temos que utilizar os recursos muito grandes que nós temos hoje em dia para criar essa consciência, criar essa mentalidade, essa cultura confessional nas nossas igrejas, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, nas nossas escolas e outras instituições. Então, é esse o caminho que devemos. Perfeito. Reverendo, a gente já está bem. Eu estou olhando agora aqui o relógio, porque tem um marcadorzinho de tempo aqui, já está em 1h20 quase. E eu não quero me aproveitar do senhor, o tema é bom, deixar a gente conversa a noite toda. Reverendo Adeli, a gente às vezes sai do jumper junto, vai caminhando, a gente para ali no Pão de Açúcar para conversar teologia e história. E eu fico depois pensando, rapaz, eu segurei a Reverendo Adeli tempo demais, porque às vezes é 1 hora e meia de conversa em pé, em frente ao Pão de Açúcar, eu não quero fazer o mesmo pela internet, me aproveitar do senhor. Eu coloquei no bate-papo, irmãos, o link da palestra que a Reverendo Alderi citou. Não sei como é que está aparecendo para vocês, para mim eu não consigo clicar porque eu estou administrando aqui o bate-papo, mas eu acredito que para vocês apareceu o localzinho para você clicar. Se não, você copia aí esse endereço ou coloca no YouTube o que é ser reformado, e o primeiro vídeo que aparece é justamente Dr. Heber Pai, Dr. Heber, o Júnior, né? E vendo Mauro Mais. Viu? Pronto, Muito rico. eu acompanhei assim, ouvindo muito o áudio. Pronto, eu acompanhei ouvindo o áudio e fazendo outras coisas, porque eu vou fazer uma cirurgia segunda agora do joelho, vou refazer meu joelho, e essa semana é a semana toda dando ceia para os grupos de risco e adiantando coisas do presbitério e do sínodo. Então, eu estou assistindo assim, ouvindo, e eu gostei muito. Eu já vi um módulo dele, do filho, né, do Weber Júnior, sobre o assunto, a introdução à teologia reformada no Jumper. É muito bom. Então, procura lá o que é ser reformado, você vai ver a figura, a logozinha do Jumper, e aí você vai ver 3 pessoas lá aparecendo, os 2 Ebers, né, e Dr. Mauro, que é o mediador lá, ficou como... E normalmente a Dr. Mauro tem sido o moderador desses... Pronto. E aí você consegue assistir, aproveita aí, se for como eu, tiver na correria, põe pelo menos para você ouvir o áudio no carro, e eu vou até sugerir isso para o pessoal do Jumper, Dr. Alderi, que é transformar em podcast e jogar. Isso eu não sei se já está sendo feito, né? Mas pegar o áudio da palavra. Oi? Que eu saiba, não, mas é uma ótima ideia. Pronto, pega o áudio, joga lá no Spotify, no Deezer, como podcast, e às vezes a pessoa no carro. Eu faço muito isso, eu pego as palestras, baixo, já peguei do senhor também, salvo no celular, e quando eu vou viajar pelo sínodo, e aí fico offline no caso da linha de celular, eu já deixo salvo no celular, vou ouvindo as palestras, dirigindo e ouvindo. É até uma forma de ficar atento na estrada. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez ao senhor a participação, é sempre um prazer ouvi-lo, assisti-lo, é sempre muito crescimento, é sempre um momento de muito crescimento, principalmente na história da nossa igreja, que eu gosto demais. É uma hora, eu acho que eu comentei com o senhor isso, se não fosse a sistemática, né, que é a área que eu tenho atuado, certamente a teologia histórica seria uma área que eu teria muito prazer em participar, porque eu gosto demais da história, eu acho muito instrutiva, como o senhor colocou, né, a gente não pode ficar preso na história e ficar com aquele saudosismo, mas a história sempre tem muito a nos ensinar sobre acertos e sobre erros também. É verdade. Deixa eu passar para o senhor dar então as considerações finais, se despedir do pessoal e a gente conclui depois. Bom, eu quero agradecer muito por essa oportunidade tão boa, né, de me dirigir aos irmãos aí de Mossoró, essa cidade e essa igreja que tem tanta história no presbiterianismo, né? Inclusive, eu estava me lembrando, né, que
o grande personagem do presbiterianismo no Ceará, o reverendo Natanael Cortes, era de uma região próxima aí de Mossoró, lá de Açu, né, no interior do município de Açu, e então uma figura assim exponencial no presbiterianismo, não só do Nordeste, mas no presbiterianismo nacional. Então, meus irmãos, foi um prazer muito grande lhes dirigir a palavra nessa oportunidade, que o Senhor Deus esteja abençoando ricamente as suas vidas, que vocês aproveitem sempre oportunidades como essa, temos muita coisa boa, muitas lives, muitas apresentações que estão sendo feitas pelo Andrew Jumper, por igrejas, por diferentes organizações reformadas, e eu quero incentivá-los, então, a utilizar essas coisas boas, edificantes e valiosas que existem na internet, ao lado de muita coisa horrível e imprestável, né? Então, que nós possamos ser bastante seletivos naquilo que nós assistimos, naquilo que nós ouvimos, também utilizando a boa literatura, os livros de história, que são a minha área, né, o meu campo de atuação, mas também os livros de teologia e de tantos outros temas correlatos, e que o Senhor Deus, então, esteja abençoando ricamente as suas vidas, que vocês estejam crescendo e amadurecendo em Cristo Jesus e colocando o melhor das suas vidas, como eu disse, das suas energias, dos seus talentos a serviço do Senhor e do seu reino. Um grande abraço a todos. Eu cortei meu microfone aqui e esqueci de botar. Só por questão de justiça, reverendo, tem dois membros do Conselho da Igreja de Açu que eu vi que estavam aqui no começo da live, reverendo Alberto, que é o presidente do Conselho, e presbítero Expedito, que é membro do Conselho lá também. Eles tiveram recentemente os 100 anos da igreja, fizeram uma homenagem ao reverendo Natanael, e eu cometi uma gafe sem perceber. Em 2011, quando eu cheguei aqui ao presbitério, eu preguei no culto de abertura, né? Eu estava vindo de Natal para cá, eu sou de Fortaleza, mas pastoreei em Natal, e aí no sermão eu citei a Sagrada Peleja, citei uma frase do reverendo Natanael Cortez, e não sabia, confesso, que ele era natural de Açu. E eu citei a frase e falei ele como pastor de Fortaleza, né? Pastorei em Fortaleza. E aí o reverendo Alberto, que é pastor da igreja, me procurou no final de forma muito gentil e me chamou a atenção disso, que ele era de Açu, a família dele. E eu me desculpei, e desde então eu faço questão de falar isso. Açu é do nosso presbitério, faz parte do nosso presbitério, Vale do Açu e a igreja de Açu especificamente. Mas aproveitar e fazer essa menção aí dos irmãos que estão conosco. Muito bom. Deus abençoe, uma ótima noite e que Deus abençoe o senhor no módulo de amanhã, da próxima semana, né? Sobre confissões. Que Deus use o senhor como já tem usado tanto tempo e sei que vai ser muito edificante para os que vão participar, mesmo nesse regime diferente, né? Que eu gosto muito da sala de aula, porque a gente troca experiências no café, no corredor, mas é o que temos no momento e Deus quiser vai passar logo. Que bom que temos isso, né? Senão, imaginem que situação nós ficaríamos agora, né? Isso, verdade. Foi providência de Deus, assim, uma pandemia como essa, com os recursos que nós temos, né? Porque seria bem difícil, 4, 5 meses sem poder se reunir e sem poder dar aula também. Tá bom, Deus abençoe. Ótima noite, reverendo. Obrigado aí por participar com a gente. Eu agradeço em nome do conselho. Um abraço a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Até. Nós tivemos então aí o nosso Teologia em Pauta de hoje, lembrando que nós temos aí caminhado, né? Temos caminhado no tema presbiterianismo, né? 161 anos de presbiterianismo. Semana passada falamos da Europa para o Brasil, hoje o reverendo Alderi falou aí dos desafios do presbiterianismo nos dias atuais, e o reverendo José Roberto, ele estará próxima semana conosco, falando aí dos desafios na educação. O reverendo Alderi já falou de forma brilhante sobre isso, ele vai aprofundar ainda mais esse tema, tá bom? Deus abençoe, assista aí no canal
todo o material produzido, e nós nos vemos próxima semana, se Deus permitir.